Então, parágrafo 280 diz assim: o Concílio Vaticano II apresentava a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente. Isso nós vamos acompanhar lá vamos acompanhar no Concílio Vaticano II. Esta recomendação de que nós estudássemos sobre a sexualidade na declaração sobre a educação cristã chamada Gravissimum Educationis. Este é o documento do Concílio Vaticano II que fala sobre este tema. Ou seja, não é uma educação qualquer. Falar de sexualidade não é falar sobre algo qualquer ou de qualquer jeito. A educação sexual que o Vaticano II fala é uma educação sexual positiva e também prudente. Olha, dois aspectos muito interessantes aqui, porque primeiro, nós falarmos de uma educação sexual positiva. Bom, se nós falamos de uma educação sexual positiva, é porque existe uma educação sexual que é negativa. Qual é essa educação sexual negativa? É olharmos a vida e a sexualidade como algo ruim, algo negativo, quando nós transformamos a sexualidade em mero objeto de prazer. E aí nós olhamos e dizemos: o sexo é algo ruim? Não é. É gerador de vida. É estar realizando aquilo que a natureza humana também faz parte e que o próprio Deus criou. Se Deus criou, é porque é bom. Então, primeiro nós precisamos olhar ela como algo positivo. Porque a noção de pecado às vezes acaba extrapolando, como se tudo fosse pecado. Nós sabemos que não é assim. O sexo dentro do casamento, na vida do casal, não é pecado. Pode se tornar pecado? Pode. Quando também existe o desrespeito entre o casal. Mas então primeiro nós falamos de uma educação sexual positiva. Depois nós falamos de algo que aqui precisamos também ter o cuidado, que é a prudência. Ela também é prudente. Vamos falar de algo sempre ressaltando a dignidade da pessoa, a dignidade humana. O Papa diz assim, que essa educação sexual positiva e prudente oferecida às crianças e adolescentes à medida que vão crescendo e tendo em conta os progressos da psicologia, da pedagogia e da didática. Veja só, vamos falar de sexualidade para crianças e adolescentes? Sim, mas não da mesma forma que falamos com adultos. Existem níveis diferentes. A criança tem algumas perguntas, algumas questões. Sempre perguntas, são questionadores. Como nós podemos responder? Até onde nós podemos ir? O problema é que nós também não fomos formados para falar sobre alguns temas. Muitas vezes não sabemos como, mas precisamos tratar. Precisamos falar sobre esses temas com as crianças e com os adolescentes. E aí o Papa diz, olha, ela precisa ser à medida que eles vão crescendo. Então eu vou avançando no assunto e nessa intimidade na medida em que também as crianças vão crescendo e podem ouvir alguns temas. Diz o Papa, tendo em conta também a psicologia, a pedagogia, a didática, tudo isso é importante. Está lá na Gravissimum Educationis, que é o documento, a declaração do Concílio Vaticano II que fala sobre a educação cristã. Continuamos. O Papa ainda diz assim, deveríamos perguntar-nos se as nossas instituições educativas assumiram este desafio. Quais são as nossas instituições educativas? Os colégios, os institutos, as creches, as universidades e principalmente as instituições que se dizem católicas. Como que elas assumem este desafio? É um desafio. Como falar em sexualidade sem cair num moralismo barato, mas também sem cairmos num laxismo. É aquela história, né? Não pode nada ou pode tudo. Entre o não pode nada e o pode tudo, existe um meio termo.
E é neste meio termo, por isso que é um desafio. Como falarmos sobre esses temas tão polêmicos sem cairmos no não pode nada e nem no outro extremo pode tudo. É difícil pensar, diz o Papa, na educação sexual em um tempo em que se tende a banalizar e empobrecer a sexualidade. Banalizamos. Quantos que banalizam a sexualidade? Quatro paredes pode tudo. O importante é ser feliz. Veja quantas frases nós vamos ouvindo na nossa vida e às vezes até desde a infância, e que nós acabamos nos convencendo dessas realidades. Pode tudo. Importante é ser feliz. Não existe para o amor não existe fronteiras, não existem barreiras. Será que não? Será que pode tudo? Será que o importante mesmo é só ser feliz? Então precisamos nos questionar para não empobrecermos a sexualidade e aí transformarmos a sexualidade em algo que é tão belo, tão bonito, tão profundo, apenas em genitalidade. Sexualidade vai muito além. Só se poderia entender, diz o Papa, no contexto de uma educação para o amor. Então vejamos lá. Quando nós vamos falar de amor, você fala sobre amor com os teus filhos? O que realmente significa amar? Por que a igreja coloca tantos tabus neste aspecto da sexualidade? Nem digo tabus também, nós criamos tabus, né? Mas tantas restrições. Porque a igreja entende que o tema da sexualidade precisa estar relacionado a uma educação para o amor. Quando nós não somos educados para amar, nós vamos ter dificuldades em viver uma sexualidade equilibrada. Por quê? Porque nós não sabemos amar. Então nós não sabemos dar amor e também não sabemos receber amor. E achamos que genitalidade é amor. Eu estou apaixonado pelo fulano, pela fulana, a gente está ficando. Será que é realmente amor? Será que eu fui educado para amor? E aí nós caímos num papo, às vezes nos iludimos. Por quê? Justamente porque nos faltou uma educação para o amor, para a doação mútua. Uma sexualidade verdadeira e equilibrada necessita de uma doação mútua. Não é apenas dois pedaços de carne que se encontram. Existem ali pessoas, existem ali histórias, existem ali consciências, existem ali sentimentos. Assim diz o Papa, a linguagem da sexualidade não acabaria tristemente empobrecida, mas esclarecida. Não podemos empobrecer. Quando falamos de sexualidade de forma banal, nós empobrecemos. Começamos a usar apelidos, a falar palavrões, como se estivéssemos falando de algo qualquer, e perde a beleza daquilo que realmente existe, uma sexualidade equilibrada. É possível, diz o Papa, cultivar o impulso sexual em um percurso de conhecimento de si mesmo. Olha só. Por que há tantos desequilíbrios nessa área da sexualidade? Porque falta, em primeiro lugar, um conhecimento sobre si mesmo, sobre o próprio corpo, sobre os próprios desejos, sobre as próprias vontades, sobre o que realmente eu quero para a minha vida. Quando nós tratamos este tema como uma barreira, eu não tenho nem abertura para discutir, para entender o tema. E aí vem os tabus. E aí vem os limites. O Papa diz assim, este autoconhecimento é um percurso para conhecer a si mesmo. E como é importante conhecer a si mesmo? No desenvolvimento de uma capacidade de autodomínio. Por que um autodomínio? Nós não somos animais. Os animais que vivem uma sexualidade de qualquer jeito. Nós não somos animais. Nós somos convidados justamente a vivermos uma sexualidade equilibrada.
Vivemos uma sexualidade que é chamada a viver um autodomínio. Precisamos ter um autodomínio. O controle, isso faz parte da nossa realidade. Por isso o Papa diz que podem ajudar a trazer à luz capacidades preciosas de alegria e de encontro amoroso. Quantas jovens que são traumatizadas porque tiveram relações que foram traumatizantes, e isso são marcas que ficam para o resto da vida. Marcas negativas que atrapalham no relacionamento com a família, com os pais, no relacionamento com a sociedade, enfim. Muitos prejuízos para a nossa vida.